Vamos começar? Bem, um exercício para dar uma treinadinha aqui, ó, da FATEC. Exercício de campo elétrico. Devido à presença das cargas elétricas Q1 e Q2, Q1, 20 microcoulombs, positiva, Q2, menos 20 microcoulombs, então são simétricas, são cargas de quantidades iguais, mas em eletricidades diferentes. Ele vai fazer a pergunta: qual é o campo resultante no ponto P? Qual dessas setas, da letra A, B, C, D e E, qual é que está representando o vetor campo? Então nós vamos lembrar de uma coisa. Campo elétrico gerado por carga fonte positiva sempre nos dá um afastamento ou, como foi dito, sempre diverge do ponto, certo? Carga positiva afasta ou diverge no ponto. Então, por exemplo, essa carga positiva aqui vai gerar um vetor divergente no ponto P. Correto? Carga 1 em relação ao ponto P cria um vetor divergente afastando do ponto P. Preste um pouquinho de atenção. Eu não falei numa coisa, mas eu quero que agora vocês entendam. Esse lado desse triângulo aqui que está formado, dessa figura geométrica, já me deu a direção. Por isso que eu não fiquei me preocupando muito em desenhar a direção, porque o próprio lado já é a direção. Caso o exercício não contemple, como se fosse esse aqui dar um lado, você terá que fazer isso, ligar a carga-fonte ao ponto desejado. A regra é essa. Da carga ao ponto você liga uma direção. Professor, por que essa direção é importante? Essa direção é importante porque ela vai te dar aonde o vetor está em sua representação. Então, ó, carga positiva, porque é mais, diverge no ponto. Da mesma forma agora, a carga Q2 negativa, porque ele informou pra gente, carga Q2 negativa, o próprio lado desse triângulo aqui, correto, representa a minha direção. Só que agora a carga 2, ela tem um sinal negativo. Carga negativa, sempre nós temos uma aproximação ou uma convergência do ponto. Então basta você fazer, ó, um vetor de convergência. Pergunta que não quer calar, certo? Pergunta que não quer calar. Professor, os valores do campo elétrico E1 e E2 vão ser iguais? Sim, porque as cargas são iguais em módulo. O valor de módulo de E1 será igual ao valor do módulo de E2. Lembra que módulo é o tamanho do vetor, ou seja, esse vetor e esse vetor aqui obrigatoriamente terão que ser iguais. Mas por que vão ser iguais? Porque a equação do campo elétrico é Kq elevado ao quadrado. Como é o mesmo meio, como é a mesma distância que é o lado aqui, ó, mesmo meio, mesma distância, e o fundamental, que vocês não podem esquecer, é o mesmo valor em módulo das duas cargas. Aqui você tem Q1 positivo e aqui você tem Q2 negativo. Então o valor desse campo, desse vetor, e o valor desse vetor aqui, ó, obrigatoriamente são iguais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma resultante. Só um pouquinho. Vamos fazer uma resultante. A resultante vai ser um paralelogramo, certo? Ó, um paralelogramo. Você vai traçar uma reta paralela ao vetor E2 e você vai traçar uma paralela ao vetor E1, certo? Deixa eu só dar uma caprichadinha aqui. Ó, melhoradinho. Beleza, tranquilo. Aqui o paralelogramo. A regra vai ser essa aqui, ó. A regra do paralelogramo vai me dar um vetor resultante que vai ser nessa diagonal.
saído na origem dos dois vetores, certo? Claro, nessa questão especificamente não pediu-se o cálculo, mas também poderíamos calcular o tamanho desse E resultante. Mas, nesse caso, a resposta está consolidada, ele só pede a flecha de representação. A flecha de representação é essa aqui, ó. Vai ser a letra E de Equador, que mais se aproxima, correto, da resultante vai ser a letra E. Certo, gurizada?